Fala pessoal, estamos aqui de novo. Felipe, Vitor, João Paulo, nosso convidado João Paulo aqui hoje. Fica ligado que hoje a história de vida desse cara aqui é de impressionar. Então fica com a gente aí, mas antes, já se inscreva no canal, curte esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e também siga a gente nas redes sociais, para vocês ficarem por dentro do que acontece. A gente posta os nossos cortes lá e manda para algum amigo seu também, que hoje vai ser muito massa. Bora lá, Vitor. vamos lá, Puxa o bonde aí. hoje é para edificar. Hoje a história é forte, né, João Paulo? Hoje, senta que lá vem história. Meu amigo João Paulo, tudo bem? Líder jovens lá da Igreja Quadrangular do Vivian Park. É uma honra tê-lo aqui, sabe? Uma história forte que eu vou te falar a verdade, edificou a minha vida também. Quando eu escutei a sua história, eu falei assim, eu cheguei aqui em casa e falei, amor, uau. É nesses momentos que a gente realmente vê o amor de Deus, o amor de Cristo pelas nossas vidas, sabe? E a gente vê que o que a gente passou muitas das vezes, que a gente coloca como aquele obstáculo grande, não foi meramente nada, perto de algumas histórias, né? De algumas coisas que acontecem com determinadas pessoas. E quando eu ouvi sua história, João Paulo, eu falei assim, meu Deus. E tem dia que eu reclamo. Tem dia que eu reclamo. Então, João Paulo, se apresente um pouco para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Fale quem que é o João Paulo, quem que foi o João Paulo, quem que é o João Paulo hoje. Se apresente um pouco para eles. Prazer, né? Tudo bem? Meu nome é João Paulo. Eu tenho uma história meio assim, complicada, entre aspas, né? Sou um cara que encontrei Deus, né? Não falo nem foi Deus que me achou, que fez uma transformação na minha vida. Sou daqui de Anápolis, nasci aqui, né? Tenho 31 anos de idade. E fui um cara que tive uma infância, sabe? Uma infância muito boa. Uma infância que tinha condição, vim de uma família boa, aonde a droga bateu a porta e entrou para dentro, né? Aos 9 anos de idade, meu pai, querendo ou não, nos abandonou, né? Deixou minha mãe só. E ali eu fui criado, né? Ali no Vivian Park, né? Conheci ali diversas pessoas e nunca fui, assim, de buscar a Deus, né? Nossa família é de católica, né? Até então que comecei, né, a minha pré-adolescência, a minha fase de rebeldia, comecei a envolver com pessoas, né, que assim, não fazia parte ali do ciclo, né, e aí foi indo na rebeldia, comecei muito cedo a beber, né, e aí, ao certo tempo, comecei a ir para as festas, né, aos 15 anos de idade, aconteceu uma fatalidade comigo que eu, enfim, numa festa, né, junto com um amigo meu, o pessoal encostou no carro e fez vários disparos, e ali eu fui vítima de arma de fogo. Levei 2 tiros, fui ficando paraplégico, né? Aos 15 anos de idade, praticamente quase 16, né? Hoje vou fazer 31 anos de idade, então 15 anos, né? Então, assim, e dali para frente, né, comecei a ter essa dificuldade, né, que nem eu te falei lá, vem de uma família boa, minha mãe também começou a se perder ali, meu pai foi embora, ela teve que sustentar a gente, abriu um bar, né? Abriu um pit dog, de um pit dog se tornou um bar. E ali foi assim, fui crescida ali naquela região. Aí aos 15 anos de idade sofri esse acidente, né? E ali, em vez de melhorar, né, como se diz, a gente piorou, né? A droga chegou até ali a gente, né? Minha mãe conheceu a droga nesse meio termo da bebida, de tudo. E ali a gente foi, assim, eu fui me afundando, né? Me afundando cada vez mais. Ali eu só fiquei 1 ano deitado, que eu lembro, eu fiquei 1 ano de cama e com vergonha, 1 ano deitado, olhando para arriba. Até Deus me pegar, levar para Trindade, né? Até então fui para Trindade. Chegando ali eu fiz uma reabilitação, fiquei mais 2 anos ali. Dali minha mãe piorou, mais outro irmão mais velho que eu tinha. Aí eu tive que internar, né, até minha mãe, meu irmão, porque eles já estavam ali com bem um nível avançado, né? Aí saindo de Trindade, saindo minha mãe da clínica, falei, não, tem que levar minha mãe lá para Trindade, né, para morar com a gente queria fugir daqui, tinha muita vergonha de ficar ali no bairro ali, a gente, né, pô, o cara novinho, conhecido no bairro ali, ficar de cadeira de roda, né? Então, assim, aí dali para frente eu fui... Dali para frente de Trindade, eu falei, já, né, deu uma amadurecida. Falei, não, eu vou trazer minha mãe para cá. Chegando lá em Trindade, né, meu irmão já começou a envolver com outras pessoas. Nós somos 3, né, eu tinha meu irmão mais velho, eu sou do meio e eu tenho um irmão mais novo.
E ali em Trindade, ali, meu irmão já começou também a envolver com algumas coisas erradas. Em poucos meses, os caras mataram ele. Praticamente foi em cima do meu colo. A gente na Lan House, o cara chegou e fuzilou ele. Chegando lá, não damos pra gente, né? Vamos voltar para Anápolis. E aí voltamos para casa da minha mãe, né? Ali, a gente sempre foi conhecido muito no bairro. Minha mãe praticamente é pioneira ali no Vivian Park. E ali eu voltei de novo, né? E ali eu comecei, né, a ter um trauma, né, de droga. Eu fui um cara que tinha preconceito. Depois eu falei, pô, velho, ele levou meu irmão, minha mãe nessa situação. Só que aí foi indo, fui ficando ali. Um certo dia, um amigo meu foi e me convidou, que eu voltei para o Vivian Park, eu ainda tinha depressão. Eu não saía na porta. Eu tinha vergonha. Você tinha vergonha da situação que você se Muita encontrava, vergonha, né? isso. Aí um dia um amigo meu me convidou, vamos ali tomar um refrigerante. Eu falei, não vou não. Não, vamos. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos lá. Aí chegou lá, ele pediu um refrigerante para mim e uma cerveja para ele. Eu falei, não, eu quero um copo de cerveja. Dá aí um copo de cerveja aí. Aí comecei ali a tomar cerveja e automaticamente todo mundo que passava ali no bairro ali parava para me cumprimentar, sabe? E aquela vergonha que eu tinha de sair lá fora, de o povo rejeitado, né, como a gente era conhecido, todo mundo parando ali, ô João, você tá bem? Como você tá? E ali o pessoal foi tratando eu ali super bem e ali eu comecei a beber, o álcool subiu para a cabeça. Logo que eu fui ver, eu fui parar no Calistops. E aquela amizade, e ali comecei outro ciclo da minha vida, que em vez de as coisas, né, melhorar, achei que estava na diversão, começou a piorar. Aí eu comecei a beber. Aí, com um certo tempo, aí fui bebendo, os amigos levando, achando que era tudo farra. Aqueles amigos meus que era de brincadeira, já estava num nível mais assim avançado, ele só não bebia, mas já cheirava também. E ali eu falei, pô, velho, os caras, já entrei na roda ali, falei, não, mexe com isso não. E a gente, assim, nessa roda de bar, a gente vê muita coisa, né? E ali foi passando um tempo, engatada, aí nós íamos para casa do pessoal, o pessoal caía tudo na droga. E aí foi um certo tempo que o meu dinheiro não dava, a aposentadoria não dava. Aí eu comecei, assim, a cheirar também. Um dia de noite, os caras, não, cheira aí. Eu falei, não cheira, eu vou cheirar esse trem não, moço. Dá uns tiros aí, né? Não, esse trem não. Aí eu bebi e caía bêbado, imagina. E o povo que cheirava não caía bêbado, não. Aí eu, beleza. Aí uma noite inventei lá também de querer. E foi só me afundando, só me afundando. E aí um dia, a gente lá na minha casa lá, eu me lembro assim, tô até pulando, porque se for contar detalhe, é muita coisa. Muita história, né, João Paulo? Muito, não, eu tenho muita história, assim, graças a Deus. Fui e comecei, encontrei um cara, sabe? Do nada, ele falou, cara, quer ganhar um dinheiro fácil? Falei, quero. Quer ganhar um dinheiro fácil? Chegou Me na dá porta. R$70 aí e eu vou girar um dinheiro fácil. A droga estava muito próxima ali a nós, sabe? Você já viu que quando você aproxima de uma pessoa que não presta, todo mundo parece que é um imã para puxar. Sim. As né? coisas ruins parece que aproximam a gente com uma facilidade, né? O trem foi só juntando. E como o povo gostava, eu fui um cara que sempre fui rodeado de muitas pessoas, de muita amizade, um cara sempre carismático. Apareceu esse cara lá e me apresentou, né? Como funcionava ali o trâmite ali para ganhar um dinheiro. E ali eu comecei ali a vender, né, para ganhar um dinheiro, para ter o sustento. E aí eu fui só me afundando. Cara. Aí nesse meio termo, eu tinha um irmão mais velho que perdi, isso eu esqueci. Minha mãe se tornou uma usuária já lá atrás, né? E aí na hora que eu fui ver, eu estava vendendo droga para minha própria mãe. Olha para você ver. Sério, João Paulo? Sério. Para sua mãe? Para minha própria mãe. E aí assim, aí em vez de piorar, e fui me afundando. A polícia caiu lá em casa, prendeu minha mãe. Sabe, nesse tempo ela ficou 8 meses presa, né? Aí fui só me atolando, aí eu fui de um esperto, falei, não, tem que sair daqui de casa, aluguei outra casa e ainda colocava as pessoas lá para ganhar um dinheiro, e aí fui indo, até o que eu comecei a adoecer. Quando eu comecei a adoecer, que eu fui cair na real, porque lá em casa era cheio, sabe o que é uma casa cheia de pessoas? Mulherzada, bebida. Lá tornou uma biqueira, né? Não é uma biqueira, era ela uma se biqueira, tornou uma né? biqueira há muito tempo, né? E aí, o que acontece? Achava que estava podendo, cheio de amizade. Aí eu me adoeci. Quando eu me adoeci, minha mãe presa, eu não tinha ninguém da família. A família, a gente já era excluído. Aí eu caí naquele municipal ali, fiquei 30 dias ali, abandonado, que nem porco. Aí você imagina, eu com a deficiência, não dava conta de pegar uma água, de tomar um banho. Aí você imagina. Aí da primeira vez não doeu tanto, não. Aí a primeira vez, falou, pô, velho, cadê os amigos nessa hora, né? Só fiquei meio assim, né? Aí passou um tempo, saí de novo, engatei de novo, aí bebia, como eu tenho um organismo que é mais lento, né?
Aí adoeci de novo, passou uns meses e adoeci. Dessa vez eu fiquei, acho que quase 60 dias internado. E aí, cara, aquela visita ali, aquela Essas doenças eram o que, João Paulo? Quando você infecção sabe? de urina, foi o que mais me arrebenta, é a infecção de urina, Infecção de urina. renais, é porque, tipo assim, não tem uma circulação. E aí bebia demais, não hidratava, não comia, cocaína praticamente acabou com o estômago. Aí passou um tempo ali, adoeci de novo. E aí, quando eu adoecia, eu via que eu estava sozinho. Aí, a visita, na hora das visitas, era na hora da tortura, eu até dormia. Porque todo mundo recebendo visita e eu lá. O cara que era cheio de amigos, sem ninguém. Casa cheia. Com a mãe presa, praticamente. A familiares, querendo ou não, a gente gostava de excluir, né? Porque quando a gente está nessa situação. E aí, pela terceira vez, que foi aonde eu falei, poxa, chega, né? Eu acho que eu tô indo no caminho errado. Foi onde Deus começou a tocar na minha vida. Aí Deus começou a fazer o chamado, um vizinho meu, que não era o cara que era para levar para a igreja, porque eu judiava dele. Passa, imagina um vizinho que, pô, tem uma boca de fumo, fazia apologia à droga para eles, para os filhos dele, né? Querendo ou não, nós mandava na rua, né? E aí, se fazer esse barulho, nós dava tiro ainda, quebrava os vidros da casa do homem tudo. Vira e mexe, ele aparecia de toalha, gente, deixa eu dormir, que eu preciso trabalhar, eu tenho família. O cara do nada bate na minha porta com um copinho d'água. Não, vim trazer tá tendo uma campanha lá na igreja, acho que é Águas que Cura, não quero trazer um copinho d'água. Uau. Foi aonde eu desabafei, falei, cara, já tô querendo ir para a igreja tem tempo. Chamo meus amigos, eu chamo meus amigos, que é os amigos entre aspas, para ir para a igreja, né? Aí eu chamava eles, não, vamos não. Igreja, não, Vai a igreja nessa, não. né? Eu me lembro uma vez que eu saí de uma boate, cara, e nós tínhamos dado a palavra daqueles normas, eu nem sabia o que era evangélico, católico, né? Os normas lá na nossa esquina tinha. E eu dei a palavra para esse cara, eu falei, nós tem que ir, eu arrumei um café, você vai ter que ir comigo, moço, agora você vai ter que ir. Lembro que eu virei à noite, no outro dia eu fui para lá, moço, pensando num trem pesado, você com sono, os caras explicando lá que eu nem vi, mas foi ali que eu comecei a já querer ter uma visão de mudança. Começou a ser plantada a lá semente, dentro, né? Deus começou a colocar no meu coração, e aí esse vizinho meu apareceu lá, do nada, e eu falei, cara, eu tô querendo ir pra igreja faz tempo, mas pra igreja ninguém me leva. Mas pra festa, moço, todo mundo queria levar eu. E eu não dava conta de andar sozinho. E aí, do nada, ele me convidou. Eu lembro que eu fui para a igreja era do outro lado da rua, na quadra de cima. Fui para a igreja. Cheguei lá, o cara que era serralheiro, na hora que eu fui ver, eu vi o cara cantando. Falei, cara, que isso, hein? Esse cara cantando desse jeito. Falei, não acredito, não. E ali eu gostei. E aí, ali, em vez de melhorar a minha vida, né, eu comecei a adoecer mais ainda. Aí eu não melhorei, eu comecei a adoecer. Aí eu chegava na igreja e eu comecei a fazer prova de Deus. Deus, você existe mesmo? Então tira esse calafrio. Eu tinha um calafrio muito... Tira esse calafrio, automaticamente sumia na hora. E ali eu comecei um processo de conversão. Né? Aí eu cheguei numa igreja que praticamente pastores não me queriam. Ninguém me queria lá. Até tentaram roubar a igreja quando eu comecei lá, o povo ficou meio assim comigo. Então assim, eu era aquele cara que o povo chegava assim, não pegava nem na mão. Porque o que tinha de boato, que eu tinha matado, tinha outro cadeirante lá também na região nossa lá, que ele também era o terror, e esse cara tinha matado um cara lá, então tudo que ele fazia... A culpa toda era do João Paulo. Ó. Não, os cadeirantes lá, assim, era bem temido mesmo. Então, assim, e a gente sempre teve uma fama, sabe? Uma fama ruim, entre aspas, né? E ali começou, né, o meu processo de conversão, devagarzinho cheguei na igreja, fui ganhando confiança, fiquei um bom tempo lá, né? E aí fui ganhando confiança. Aí a pastoras até o pastor, né, na época lá, que era o pastor Zé Marques, eu já tinha uma treta dele de infância, moço. Uma vez eu na porta da igreja, eu atendo que assim, eu andava nessa época, soltava pipa, botava o terror, era um cara que botava o terror. Cheguei lá, tô sentado na porta da igreja, lá a gente chegou, foi me xingando, vocês somem daqui, molecada, não sei o quê, tinha roubado a igreja. Sabe? Então a igreja lá foi vítima algumas vezes e parece que por coincidência quando eu voltei lá eles achavam, entre aspas, João Paulo que tinha. Mas não era. Mas aí então comecei ali o meu processo de conversão, que não foi fácil. Eu falo para você, um processo de conversão do jeito que eu tinha chegado. Estado que você chegou na igreja. Não foi fácil, foi várias... eu não vou falar bem recaída, porque a minha conversão, que nem eu te falar daquela época, foi algo tão de Deus, porque assim, a gente é fraco. Tem uma hora que você acorda de um dia, você acorda revoltado, né? Não, hoje eu vou... Mas é o ser humano.
Hoje eu vou desgraçar, né? Como se Tem dia diz. que a gente é Deus mesmo para segurar a mão da gente, porque se for depender da gente, a gente quer fazer besteira, quer sair da graça. É Deus, né? A conversão, ela Essa ela- questão sua, quando você chegou na igreja e viu que a galera começou a meio que rejeitar preconceito assim, o que você pensou? Cara, Isso não te fez tipo um assim, pouco... não me afetou, porque assim, Deus é tão tremendo que ele não deixou que eu visse isso. Aham. E eu nunca tive na igreja, o meu lema até hoje, eu nunca tive na igreja por causa de pastores. Sempre foi por causa de Deus. Uau. Isso aí é a chave. Né? A Porque gente hoje não tem- olha o que, pra o que que homem. acontece nisso aí? Talvez alguém que tá assistindo assim fala, por isso que eu não vou na igreja lá, porque o cara foi rejeitado. Mas você falou uma coisa aí que é a chave. Você não pode ir na igreja por causa das pessoas, cara. Se você olhar pra homem, o homem te decepciona. ué. Mas Deus não vai te decepcionar. Se você estivesse olhando para um homem, você não ia estar aqui hoje, não ia cara. Tá, não, com certeza. Sei lá onde você ia estar. Esse histórico doido seu aí. E aí, Só Deus assim, sabe. a pastora mesmo, que foi a pastora que me auxiliou, cara, sou grata à vida dela, sou muito grato. Porque, assim, ela acreditou em mim, sabe? Ela acreditou, ela falou, não, esse cara aí tem potencial, esse cara aí vai dar fruto. Posso sabe? ir além do que a do acreditar? Ela te olhou com amor, com olhar de amor de Cristo. Entendeu? Entende? Ela olhava assim, eu fiquei 1 ano e meio na igreja, fumando maconha. 1 ano e meio. Então, assim, hora nenhuma ela, João, você fuma não e não vem não. Sabe? Outra coisa que eu acho importante entendeu? também. Ela abraçou minha causa, sabe? Até então, diversas vezes já quis se recair. Quando eu falei, eu vou me batizar, foi algo assim, rápido. Falei, não, assim, rápido não. Eu me batizei, eu acho que quase 2 anos da igreja. Quando eu falei, eu vou me batizar, Quando você tomou a decisão mesmo. decisão de mesmo, batizar. aí eu já tinha passado por esse processo de libertação. Falei, não, hoje, ó, não tô mais. Mas aí vinha, né, o dia mal ele vem para todo mundo, né? Eu me lembro que um dia acordei daquele jeito, injuriado, falei, não, quer saber de uma coisa? Antes disso, na verdade, eu ainda não parei de frequentar alguns lugares. Então eu tinha vários amigos que tinha biqueira, você entendeu? Que fumava. Então sempre quando eu fazia uma visita para essa pessoa, quando eu me converti, eu chegava na casa deles, eles estavam usando. E aí eu fui virar para eles, não, Deus, graças a Deus, Deus tipo assim, não tô fumando mais. Ele me oferecia, não mexe com isso mais não. Ele, não, bom demais, né? Mas eu me lembro que um dia eu levantei injuriado, falei, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou lá, sabe? Não sei se foi Vou dar um cabinete, tapa. vou dar um tapa. E Deus foi tão tremendo nessa vez, que quando eu cheguei lá, o cara tava terminando de bolar uma tronca, e assim, eu falei, cara, cheguei na hora certa, né? Agora, né? E do nada o rapaz vira para mim e começa a pregar. Cara, ei, João Paulo, graças a Deus, Deus te libertou disso aqui. Graças a Deus, você não precisa mais disso aqui. E aí eu falei, poxa, velho, que Deus entrou no chave, Eu vim aqui para desgramar os treinos, pronto. Deus é tremendo, né? E assim, cara, eu tenho diversas histórias assim. Uma vez também, a pastor pregando na igreja, naquela parte que todo lugar você pode ir, né? Nem todo lugar é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Eu, Tudo é na lícito, hora, mas eu nem peguei tudo só convém. lícito. Não, eu posso ir em qualquer lugar. O pastor, não, você pode ir na festa? Pode. Falei, é mesmo, pastor? Pode. Mas o me convém eu não peguei, sabe? Você escutou só o que você quis, E né? nesse mesmo dia, rapaz, quando eu saí de lá, fui para casa, meu irmão estava arrumando para ir para uma festa. Uma domingueira ali, sabe? Uma chácara. Então, quando eu cheguei lá, ele, bora, moço, vamos sair comigo. Você faz tempo que você não sai. Falei, não, moço, acabei de sair da igreja. Não, moço, você não vai fazer nada de errado lá, não. Falei, não vou não. Certeza. Aí eu falei, não vou não. E me insistindo, sabe? Eu falei, não, vamos. Bora. Bora, Sim, danado. bora. Danada, chegamos lá, né? Como se diz, nós vemos de uma família custosa. Meu irmão já arranca um revólver, já joga debaixo da minha cintura. Não, passa aí para nós aí. E aí, quando eu cheguei na recepção, o inimigo já começou a me atacar. Parece que Deus me fez um teste, foi uma libertação isso aí. Que na hora que eu cheguei na recepção, os caras me conheciam. E eu tinha uma fama no bairro, que nem eu te falei, além de ter outro cadeirante, eu também era muito custoso, cara. Eu só andava armado. E o cara falou, cadê a arma? Eu falei, uai, você tá tendo a revelação aqui? Falei, não tem não, sabe? Aí eu falei pra ele, não tem não, moço, eu te conheço, moço, nós conhecemos você. Pode ficar tranquilo, nós vai guardar ali pra você, pode confiar. Falei, não, e ali eu já comecei a mentir, sabe? O Espírito já chamou, tipo assim, sabe quando o Espírito fala, você tá mentindo. E ali eu menti passando pra dentro. Aí isso não foi o pior da noite, né? Esse ainda não foi o pior da noite. Descemos pra dentro, né? E o inimigo sempre com laço, sabe? Querendo tragar a vida da gente, né? Mas quando Deus tem um propósito, e aí descemos para essa festa,
chegamos lá embaixo, meu irmão, não, toma uma bebidinha aí, não, toma aí, uma só não é pecado, não. Aí tudo era essa, né? Falei, não, moço, não quer não. Não, uma só não é pecado. Eu falei, não quer não. Aí eu fui, tomei um gole, mas não nada que me deixasse tonto. E ali Deus me mostrou, cara, a nojeira que eu nunca tinha visto. Se você for um dia hoje na festa sem bebida e você parar para perceber a nojeira que é no chão ali, Sim. cara do céu, eu falei, que os pés de Todd, que as mezeiras, que a cervejada, né? Então, assim, ali, assim, Deus me mostrou aquilo ali e, assim, pô, velho, o que eu tô fazendo aqui? Mais uma vez, Espírito Santo. E aí, automaticamente, aconteceu uma sequência de uma briga lá perto de nós. E aí, um de quais veio um laço. Porque o pessoal que brigou lá estava muito próximo a mim e eu fui um cara que sempre ficou muito fácil de marcar. Poxa, um cadeirante na festa é difícil achar um cadeirante na festa, né? Sim. Então, assim, os caras marcou nós. E aí, no outro dia, se a gente não tivesse uma influência, os caras tinham catado a gente. Porque os caras lá brigou com os caras da pesada e aí chegaram até no outro dia, próximo a uns caras nossos, falou, quem que é os caras? E eu falei, não, nós não conhecemos os caras. Se a gente não tivesse influência dos caras, não, os caras falaram que ia passar os 6. Então, assim, eu tive diversas experiências com Deus, né? Até então, aí, estava no meu processo de conversão. Ali eu comecei a querer me envolver com as coisas da igreja. E foi onde eu comecei, né? Quando você é recém-convertido, você quer participar de tudo. Até no culto de casais eu ia. Rapaz, eu ia em tudo. Nem casado não era. Eu falei, não, eu vou no culto de casais para, tipo assim, para não dar brecha. Sim. Né? Ocupar o tempo, né? Assim, E ali com Deus. Comecei, né? Comecei a querer. Aí veio a época da célula na quadrangular. Aí todo mundo, vamos fazer o curso? Vamos fazer um curso. Falei, eu topo na hora, bom demais fazer, né? Aí fui lá fazer o curso. Aí lá formou uma equipe, acho que de 10, 15 pessoas. Eu não, vamos dividir agora para fazer a célula. A casa da minha mãe, a vida inteira lá, antes disso, sempre biqueira, sabe? Aí você imagina. Falei, é um lugar que eu tinha para fazer a casa. Eu separei minha casa, mas querendo ou não, é uma casa que sempre... como assim, eu não frisei aqui, sempre aconteceu muita coisa ruim ali. Sim. Né? E ali nós fomos dividir, ninguém quis ficar comigo na minha célula. Aí a pastora ligou pro Vone, né? Ô, você vai ficar com ele lá, você que trouxe pra igreja, você que se vira, né? E aí eu pega com o filho é seu, pega com o filho é seu, pô. Mas, assim, por incrível que pareça, a célula que mais deu fruto foi a minha. A célula mais cheia, a última a prevalecer foi a minha. Até então, quando eu saí da célula, foi para assumir o Ministério de Jovens. Né? Porque o cara, assim, Foi outra prova. Não, Você imagina, de um cara que chegou na igreja, que ninguém queria ali, aí automaticamente criou uma célula que ninguém queria participar, que foi a que mais deu fruto. Minha célula sempre deu 15, 20 pessoas. E dali, né, com o decorrer do tempo, veio a proposta de eu ser o presidente da nossa cidade. Então eu falei, moço, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada, na verdade, mas Deus sempre teve esse chamado de liderança mesmo, né? De liderança, sempre a galera envolvida, e foi ali onde eu comecei um projeto, né? Que até então, até hoje, vai fazer esse ano, faz 6 anos que eu sou líder de jovens. O que eu acho incrível nessa fala aí, tem muita gente que acha que a pessoa, eu escutei fulano falando que se converteu. Não é que um dia... Existem as pessoas que Sim. se convertem de um dia para a noite, muda radicalmente a vida. Mas a maioria das pessoas que eu conheço é um processo, cara. Porque muita gente fala assim, não, eu não vou para a igreja porque talvez eu tenha que abrir mão disso. Você falou pra gente aí que você estava 1 ano na igreja e fumando maconha. E a pastora que você falou, né? Isso. A pastora sabia, mas ela como uma pessoa sábia, ela sabia que aquele era um processo, cara. Porque se ela tivesse chegado batendo de frente com você, não fica, cara. Ninguém fica. Não fica. Então, é assim, tem que ser pregada a verdade. Não é correto, mas vamos lá, é um processo. Uma hora você se liberta, o Espírito Santo incomoda, igual aconteceu aí, sei lá, na festa lá. O que converte na realidade, estava até comentando com o João Paulo há pouco, não é imposição, e sim o amor de Cristo. O ruim que hoje muita gente trabalha na imposição. Na imposição, tipo, você tá certo. É porque assim, nós não estamos dentro da igreja para julgar, nós estamos para amar. Entende? Eu não tenho que te julgar da forma que você chega, assim como a pastora não julgou. Ela foi amar o João Paulo. Ali ela não viu uma pessoa, um usuário de droga, ela viu um filho de Deus. Entende? Um irmão em Cristo. Uma ferramenta. Então, assim, está sendo loucura. Sim, as experiências de quando Deus mostra o amor dele para conosco,
é transformadora. Porque quando você sente mesmo amado por Cristo, por Deus, cara, não faz sentido nada do que você viveu, entende? O que você está vivendo, porque você quer mais e mais e mais, né, João Paulo? Quando você realmente se sente abraçado por Deus, assim, quando você deita no ombro dele, você fala, cara, eu não quero sair daqui mais nunca. Um versículo que eu sempre carrego comigo é aquele que, né, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, irmãos. Eu carrego onde eu vou, eu levo, porque assim, eu sou a prova viva. Cara, eu hoje, por que eu sou um líder de jovem? Por causa de que hoje a galera, não tem ninguém que quer lutar por essa galera não, que quer orientar eles. Sim. Cara, se lá atrás tivesse um mentor, certo? Depois da ausência do meu pai, né, que depois que meu pai deu falta, hoje você pode juntar ali na igreja ali, perguntar ali o jovem, qual que é o maior problema? A ausência dos pais, problema familiar. E se eu hoje, lá atrás, hoje, eu me trato como líder de jovem, é para abrir os olhos da galera. Sim. Porque muitas vezes eles não têm um refúgio dentro de casa. E uma falta lá foi a destruição que chegou até aqui. Sim. Né? Porque eu acredito que se meu pai não tivesse ido embora, como meu pai se tivesse ficado dentro da família, não tinha chegado onde chegou. Né? Mas eu vou jogar a culpa nele? Hora nenhuma, cara. Mas assim, são as escolhas. Né? E eu lá atrás, se tivesse um cara, não vai nesse caminho aqui não, não vai lá não vai não, isso aí é ruim. Né? E por mais que a gente, ser humano, é teimoso, né? A gente quer sempre ir por mais aqui. Sim. Né? E assim, João Paulo, seu pai foi embora e gerou uma certa revolta para vocês, né? Como é que foi esse abandono do seu pai? Como é que ele saiu de casa? Você se recorda ou você assim, era muito eu pequeno? era muito novo, eu tinha 9 anos de idade, né, quando Sim. meu pai foi embora. Eu não lembro muita coisa, não. Mas ali foi só o pontapé. Meu pai foi um cara, que assim, as histórias que eu conheço do meu pai tinha 3 mulheres, 3 famílias. Olha que ideia. Assim, pelo que eu sei, sim, mas eu fui, que não te falei, eu tive uma infância muito boa. Meu pai, até então, quando ele era presente na minha família, nós só vivíamos em Caldas Novas, nós tínhamos naquela época era muito difícil as coisas, não era tão fácil. Né? Então ali, quem viu ali, minha mãe, até então, quando ele foi, ele deixou minha mãe bem. O problema é que a falta de não saber administrar, chegou onde chegou. A figura masculina, né? Faltou a figura masculina dentro de casa. Né? E minha mãe também envolveu com pessoas assim que realmente uma destruiu. Coisa levando a outra, sim, né, cara? Foi E João Paulo, aí você nos mencionou agora há pouco essa questão de que vocês foram abordados por um carro e foram disparados alguns tiros contra o carro onde tinha atingido e tudo mais. Como foi essa história? Por que disso? Por que pararam do lado? Por que atiraram? Foi o seguinte, né? A gente foi numa festa, né? E dessa festa ali, divertimos, curtindo, né? Porque assim, a verdade, o intuito até hoje a gente nunca descobriu. Na verdade, o rapaz que estava pilotando o carro era meu vizinho, sabe? Ele era policial, né? Então, assim, a gente não sabe qual foi realmente o motivo, né? E os disparos foi tudo nele, né? Então, na verdade, eu fui ali só uma vítima mesmo que tem. Você então, foi atingido, sim. Foi você estava do lado dele, no carro? Eu estava do lado dele, atiraram nele, a bala passou por ele e pegou em mim. Né? Então, assim, a gente tinha saído para divertir, até então quem chamou ele foi eu, chamei ele, mas um amigo, vamos lá na festa lá, ele até fez uma piadinha para mim, na hora que eu acabar de ler esse livro aqui, né, nós vai, e o livro ainda faltava muitas páginas ainda, né, mas assim, hora nenhuma fiquei fiquei chateado com ele até certo tempo nós sempre foi muito parceiro, porque assim, não foi o cara que atirou em mim, foi uma situação, né, desagradável que aconteceu ali, né? Mas eu acredito que Deus, né? Ele escreve, né? Assim, de uma forma. Hoje eu aceito muito, porque assim, hoje eu conheci a Cristo, né? Mas se eu realmente não tivesse assim, eu era muito pior. Que Deus conhecia meu coração. Até então hoje, depois que eu me transformei, Deus foi trocar. Pegou aquele coração ruim. Porque quem me conheceu lá no passado sabia que eu não era assim. Não era aquele cara flor que se cheira. Era bonzinho, né, João Paulo? Nunca fui bonzinho, assim. Então, para eu chegar na igreja e for recusado, é porque tinha algo, né? Eu já tentei fazer muita maldade, sempre envolvido, né? A casa ali, que eu falo, a casa da minha mãe, sempre foi envolvido com coisas assim que do mal mesmo, para falar a verdade. Mas hoje a boa notícia que eu tenho lá, depois de 15 anos, né, sendo boca de fumo, hoje ela se tornou uma igreja. Uau! Hoje ela se tornou uma igreja, assim, é algo que é marcante,
foi marcante para mim, a inauguração dela foi esse ano. Não é do meu ministério, foi um pastor também, que eu acho que daqui um dia vocês podem convidar para ele estar aqui, que também tem um testemunho imenso, né, onde Deus realmente libertou ele do crack. Né? Então, assim, Deus sentiu no coração de estar ligando para ele, né, quando o meu irmão saiu, e aí a gente cedeu a casa da minha mãe, onde estava ali, que virava só aquele ponto de droga para ser uma igreja. Até então não está sendo fácil, né? Lá hoje é uma igreja que cabe quase 70 pessoas, mas está indo, está caminhando, né? Até a população, né, acreditar, porque assim, eu vejo o reino do céu, a minha conversão, ela tipo assim, em relação a outras mentes, né? Não vou julgar os pastores, que eu acredito ali, quando foi ali para abrir aquela igreja, eu acredito que toda igreja do lado ali teria, não, vamos ali abraçar aquela causa, mas não teve, foi julgamento. Sim. Então, assim, eu falei, pô, velho, na hora dos caras, falei, não, vamos ali, vamos estar fechando uma biqueira ali, e hoje vai abrir uma igreja. Eu acho que para todos tinha que ser, mas não foi. Né? Foi causa de, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Deus, ele é o Deus do impossível, né? Deus, ele é o Deus que tudo pode. E vendo o seu testemunho, eu falo assim, cara, Deus, quando ele tem uma promessa sobre a vida da pessoa, a pessoa até tenta, né, João Paulo? Não, pode mas ser, é o que eu te falo. pode correr, pode... Deus me colocou ali, foi assim, foi para fazer a diferença. E o solo da sua casa ali, que foi um solo, muitas das vezes, um templo, né, de oferenda a Satanás, porque essa questão de ser biqueira, e hoje ser um solo consagrado a Cristo também é uma história muito marcante, né? Você vê assim, tipo, as pessoas, num determinado período, vê lá, a biqueira, ali, tal, hoje é uma igreja, né? Você vê que Deus transforma por completo, né? Por completo. Não, eu acredito que ele não parou só em mim, sabe? Eu ainda acredito na restrição da minha família. Hoje eu tenho um irmão que está preso, tem minha mãe ainda que é dependente, que acredito que hoje ela veio morar comigo, estou tentando fazer o possível, mas eu acredito ainda na libertação dela. E Deus é esse, cara. Deus, ele pega aquilo ali que é o bunda ali, ele é louco, né? Sim. Você entendeu? E faz a transformação. Sim. Né? Então, assim, sou muito grato a Deus por tudo. Cara, hoje pelo meu ministério, hoje por eu conseguir até chegar onde eu cheguei, sabe? Onde ninguém acreditou, Deus foi ali, não, vou honrar esse caboclinho aqui, sabe? Um cara que é o que nem eu falei lá atrás, não canta, não prega, mas Deus sempre tem me usado aí na liderança desses jovens. E é interessante você falar, tipo, não canta e não prega, João Paulo. Mas você já parou para pensar em algo, no seu testemunho? Porque o seu testemunho edifica. Porque assim, igual eu falei pro Felipe quando eu fui te convidar, eu falei, cara, o testemunho do João Paulo edifica. Então transforma, né? Eu ainda sou um pouco falho, um pouco tímido, né? E eu falo, sempre quando eu falo para Deus, eu não vou negar o convite, sabe? Alguns ainda a gente corre, mas hoje, desses dias para cá, eu falei, cara, onde Deus me chamar, eu tenho que estar. Porque assim, não foi algo que, da minha vontade, assim, minha intimidade com ele foi muito mais, em termos na minha vida profissional hoje, tudo que ele me deu, a transformação da minha vida, sabe? A transformação assim, do meu lar, eu ganhar independência. Então, assim, hoje eu sou muito realmente grato a Deus. Transformado. Eu disse, eu tenho que ser, né? Não tem para onde correr. Hoje eu falo de você, tem hora que tem aquele desânimo, a dificuldade, eu acho que isso é para todos. Mas a gente tem que voltar lá no ponto de onde a gente saiu. Cara, Deus me tirou de lá. É onde eu sempre olho. E eu sei que ainda Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Sei que ainda Ele vai me usar bastante, sabe? Ainda não só em mim, como na minha família também. Eu falo assim de mim, né? Mas o testemunho ele é a maior. Que a história da minha mãe é 1/3 da minha. A história do meu irmão é muito mais, assim. Então, assim, eu ainda tenho muita água para passar debaixo da ponte. Deus vai restituir sua casa por completo. Não, já restituiu. Eu falo assim, só de estar trabalhando, né? Sim. Mas assim, eu tive muitas dificuldades, mas Deus pôs a mão, sabe? Deus pôs a mão, literalmente, falou, não, esse cara aqui é meu, sabe? Onde o povo tacava pedra e, como se diz, eu nunca absorvia ela, só. João Paulo, e na época que aconteceu esse incidente com você aí, o que você pensou? Deu uma depressão? Porque, tipo assim, eu não consigo imaginar, entendeu? Sim. Porque assim, a gente vê, a gente não vive, eu não posso fazer, eu nem sei como que é. Um dia você tá lá de boa, andando, correndo, soltando pipa,
No outro dia você tá ali debilitado ali. E quando você aconteceu e deram a notícia falando, não, você não vai andar mais, Na verdade, nunca me deram notícia até hoje. até hoje. Até hoje, nunca chegaram assim e me falaram. Quando eu, tipo assim, levei os tiros, na verdade, eu tive um encontro com Deus. Eu falo para todo mundo que eu vi a luz, que era para mim estar morto. Eu fiquei 40 dias na UTI, né? Pegou na onde o tiro? Pegou 2 tiros, na verdade eu levei 2. Um pegou o pulmão, pegou o pulmão, atravessou aqui, parou na coluna, e o outro já estourou diretamente a minha coluna, T7 e T8, né? Então, assim, eu falo que eu tive um encontro com Deus ali, né? Ali eu vi a luz, na verdade eu fiquei alguns dias desacordado, passei por 2 cirurgias, colocou dreno no pulmão, sonda e tudo. E dali eu saí, ganhei alta, e foi que não te falei, mas eu saí dali, eu já me isolei, né? Ali eu já me isolei, já fui para dentro do quarto, graças a Deus a família veio e abraçou. E ali eu fiquei um ano fechado. Até então eu ia para Trindade. Trindade foi aonde foi o divisor de água na minha vida. Não sei se você já conhece a Vila São Catoleno. Conhecemos. Já fui lá. É algo lá é algo que assim. Com a minha mãe quando eu era mais novo. Sim, Eu tenho vontade de levar o meu jovem lá, até hoje não levo, para dar valor na vida. sim. Cara, no dia que Eu era muito novo quando eu fui, eu não entendia de nada, eu fiquei até com medo, cara. Aí minha mãe foi me explicando devagarinho o que é durante as visitas, assim. Ela foi explicando, não, meu filho, foi explicando assim. Aí eu fui acalmando. Na hora que eu cheguei, um molequinho de, sei lá quantos anos que eu tinha, 10 anos, 12 anos, não entendia. Aí eu via, tinha uns que vinha gritando no nome da gente, né? Falei, rapaz, não vai me pegar aqui. É bonito o trabalho lá do... Agora você imagina pra você, É bonito. eu, né? Na época que eu fui pra lá, eu não aguentava nem ficar sentado direito. Eu ficava sentado e começava a desmaiar. Me lembro que um dia eu fui cortar o cabelo, daí eu custava cortar o cabelo e pesar. Cara, passamos lá perto da ala da psiquiatria, lá, sangue de Jesus sem poder. Não sei o que, tanto de gente gritando, as senhoras de idade com as bonequinhas. Falei, meu Deus, né? E assim, Sim. assustadores, assim, pra quem não viu, é um pouco assustador, né? Gritando e pra lá, e aí você imagina, eu que não dava conta nem de correr, né? Sim. Falei, não dou nem de correr, tô rodado. Mas eu acho que a assim, visitação lá hoje está um pouco limitada, né, João Paulo? eu Antigamente você andava ali tudo, Isso, eu aí eles acredito cortaram também um pela pouco. pandemia. Depois da também. pandemia, acho que eles estão bem Mas eu não restritos. fiquei bem lá dentro. Lá tinha uma área reservada que se chamava São Lucas, né? E Sim. foi ali onde eu recebi o tratamento, comecei a me reabilitar. Cara, lá também conheci várias pessoas com o mesmo problema, por arma de fogo, mas lá o que mais tinha era acidente de moto. Sério? Lá... Acidente de moto é o recorde para quebrar a coluna. Mas ali fiz muita amizade, conheci muitas pessoas. Ali mesmo, né, que eu reconheci que realmente que não tinha chance nenhuma de eu voltar a andar, né, e ali eles me treinaram para o mundão. Né? Então, um dia a psicóloga chegou em mim, né, e assim, a gente tinha que tomar um banho de sol, né, e ali tomar um banhozinho de sol, a psicóloga chegou em mim não, no grupo que estava ali, nós todo mundo sentado lá pegando sol, e passou um cara lá, correndo, um maluco lá praticamente. E aí perguntou, você quer trocar a sua vida por aquela vida lá? Hoje você trocaria você por aquela lá? Todo mundo, não, eu quero. O cara tá correndo, tá andando pra lá, né, pra cá. Aí ela falou, pois é, ele não pode passar daquela cerca pra fora. Vocês não, vocês ainda podem conquistar o mundo. Falou desse jeito pra gente. Aí foi um tapa na orelha, né, e foi aonde eu falei, pô, tem que correr atrás da minha vida, né? Sim. Só que assim, aí saindo de lá, em vez de melhorar, as coisas fez piorar, né? Contei assunto do meu irmão. Mas assim, eu tenho, como se diz lá, tive muita aprendizaje de vida, então Deus vai trabalhando numa fase ali. É ser a lei da semeadura, né? Ele planta um pouquinho aqui, planta lá, até a gente florescer. Né? E assim, João Paulo, pela sua história, acho que você foi vendo o amor de Deus em pequenos... Em pequeno detalhe, eu não conhecia, cara. Quando eu fui pra igreja, eu falei, Deus, cadê você, cara? Chegava assim, literalmente, cadê você? Você existe mesmo? Me mostra, se você existe, eu quero que você me mostre, sabe? E até então eu comecei a eu mostrar a foto aqui pra vocês piram. Não, eu vou mandar a foto lá depois pra vocês. Manda que eu quero ver. Porque assim, cara, é coisa de louco. Quem vê a foto antes e quem vê a foto hoje. Mas foi aquele processo, né? A conversão, ela é dolorida. Me manda aí que se a gente puder publicar, eu quero pôr no ar. Não, antes e depois. Vocês vão até assustar, entendeu? Até assusta. As pessoas devem ter ficado curiosas agora. Eu quero ver o antes e depois. Se você permitir, a gente coloca no ar. Mostro sim, porque assim, eu não tenho que negar o que Deus fez comigo. Né? Eu não posso esconder hora nenhuma.
né? Que hoje eu só estou vivo pela graça dele. Amém. Né? Hoje eu só para eu estar aqui é por permissão dele. Porque quem me viu lá, pastor não me viu, não, esse cara aqui tá morto, já era, esse aqui não tem como. E hoje chegar até lá, na época que levei o tiro também, não, peraí, eu tenho um propósito na vida desse rapaz aí, né? Então hoje é onde eu falo para os meninos, gente, cuidado, principalmente com as amizades, né? E eu praticamente 90% dos meus acontecidos foi por causa de mal amizade. Cara, hoje a escolha de amizade hoje é fundamental na vida de um jovem, um adolescente, cara. Isso que os pais têm que ficar de cima, que, cara, quando envolve pessoa errada, moço. Eu tenho um colega meu, cara, que ele... Família boa, família que tinha dinheiro, grana. Não que seja requisito, né, mas só pra... Porque não tinha necessidade, mas parece que aí quando o cara tem tudo na mão, parece que aí que não dá valor, né? Uhum. Um irmão, ok, o outro foi pro lado do crime, cara. E hoje, infelizmente, não tá aqui mais. Moleque novo, andava de bike junto comigo. E tudo por causa de amizade. Acho que você vai ter exemplos, você tem vários exemplos também. Tem. A minha infância mesmo. Mas hoje a amizade, cara. 80% dos meus amigos estão presos. Se não estão presos, morreram. E aquela coisa assim, tipo... O meu, se eu for te contar todos também, são poucos que escaparam. E hoje eu encontro, assim, tipo, interessante que hoje eu encontro, assim, um pessoal na rua. Eu até encontrei, acho que semana passada, eu, Luana, eu encontrei um camarada, sabe? A gente foi muito próximo, assim, na infância. E mergulhado na droga, sabe? Eu olhei assim e falei, cara... Eu até falei pra ele, não desiste não, cara. Deus não desistiu de você, Jesus não desistiu de você. Não é você que vai desistir de você mesmo, sabe? E ele começou a chorar, assim, cara. Acho que você me contou que você... E assim, eu comecei a chorar com ele também, sabe? E também, há um tempo atrás, eu encontrei outro também, porque eu trabalho numa instituição que hoje acolhe, né? Trabalho na Missão Vida e tudo, sou psicólogo lá. E aí eu encontrei, assim, eu passando, ele, Vitinho e tal, eu olhei pro cara, assim, o cara era uma condição boa, ele tinha uma condição muito boa socialmente na época. Aí deve que ela olhou pra ele pelo barbudo, deve ser um interno. Não, os meninos zoam. Aí ele parou assim, aí ele falou, o que você tá fazendo aqui? Tipo, ele perguntou, acho que achando esse sentido, né? Não, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu sou psicólogo da instituição, tal. No dia eu tava até fotografando o evento que tava tendo. Aí ele olhou assim pra mim, aí ele, cara, você lembra aquela vez? A gente na chácara do meu avô e tal. Eu falei, cara, eu lembro. Aí comecei a conversar com ele, pô, cara, eu tô mergulhado aí e tal. Perdi minha filha, assim, no sentido de que teve que se afastar da filha, da esposa e tudo mais. Cara, eu me afastei, assim, sabe? Porque eu tava no evento, aí ele ficou lá, assim, quando eu olhei pra trás, assim, de longe, o cara desabando em choro, cara, sabe? Aí eu falei, cara, tem hora que Deus faz a pessoa passar por determinada situação, porque é um processo que ele tem que viver, mas é doloroso. Porque na época eu era uns improváveis, assim, também, tipo, o cara olhar e falar assim, nossa, o Vitor onde tá? E, tipo, onde eu tô... Mas é bom, sabe? Porque agora ele está num outro processo da vida dele, assim, bem parecido com o que o João Paulo vivenciou na questão de droga. Ele está se recuperando. Eu falo, cara, uau, continua, porque Deus quer isso. Tem alguém da época lá que você convive ainda, ou te vê, você troca ideia de vez em quando? Cara, tem muitos lá. E assim, ganhou muitas almas, João Paulo? Assim, cara, eu no meu decorrer, a gente é que nem hoje, eu prefiro pregar com o meu testemunho. Sim. Do que, né, que nem eu falei, eu sou um cara tímido, mas eu prefiro pegar com o meu testemunho. E assim, hoje eu vejo algumas galera lá que, assim, cara que tinha biqueira concorrente, hoje também se tornou pastor. Então, assim, é massa. Os que sobreviveu, né? Show. Os que não morreu, mas hoje, né, estão levando, estão levando a obra, a palavra de Deus. Porque assim, cara, esse mundo aí, ele é um mundo de ilusão. Ele come sua mente ali, sim. Ele acha que você está ganhando isso. Eu não conheço nenhum traficante, certo? Lá da nossa região, que hoje está bem de vida e que está tranquilo e que sua vida é sossegada. Ou ele já morreu, ou ele está na cadeia, você entendeu? Ou perdeu tudo. Não tem esse assim. E o cara que começou do zero, parece que Deus permite que o cara comece do zero. Você entendeu? O cara, quando ele, eu ganhei tanto e vou mudar de vida. Não tem. É um dinheiro amaldiçoado. É um dinheiro sujo, é um dinheiro que o cara pode fazer o que quiser, ele vai ser destruído de uma forma ou de outra. O cara pode se converter, que o dinheiro ele vai acabar. É amaldiçoado, né? Deus não... Mas hoje eu fico pensando o seguinte, hoje a igreja é um pouco falha. Cara, hoje a igreja, até por mais que eu fui julgado há 10 anos atrás, eu tenho 10 anos de conversão, hoje a igreja é falha. Eu, depois que eu me converti, eu me acho meio falho. Porque ali eu costumei ficar ali entre 4 paredes. Sim. Mas não é o papel da igreja lá fora. Cara, um cara me fez um convite. Um cara.
Para você ver quantos convites a gente não pode achar. Quantas pessoas que não estão precisando do amor de Deus. Cara, então os caras estão lá pedindo socorro, me ajuda, me leva, mas não consegue. Né? Por isso que hora nenhuma, muitas vezes lá na igreja o povo fala que eu fico passando a mão na cabeça do jovem. Mas eu sei que não é fácil, cara, é muito Sim. prato, sabe? Hoje o jovem tem muito prato. Hoje eu falo muito, antigamente, sabe? Não era igual hoje, não. Hoje na escola fumar maconha é massa, você entendeu? Mulher com mulher é top, Sim. né? Então, assim, virou moda. Né? Mas na minha época, assim, tinha, mas hoje tá difícil. Então, imagina um jovem cristão sobreviver a isso tudo. Né? Então, assim, ele vai cair. O jovem de hoje, cristão, ele vai cair. Só que hoje a maioria das igrejas, ele cai, ele quer tirar ele ali, ó. Peraí, ele caiu, vamos excluir ele aqui. Sim. E vamos partir para outra. Mas não é assim. A minha pastora, né? Disciplina. Sim. A minha pastora falava assim, excluir é muito fácil. Agora você pegar e cuidar, né? Então, assim, essa é a visão que eu trabalho lá em cima do jovem. Dou o meu melhor, sabe? Às vezes não é fácil, mas como se diz, Deus tem nos usado cada dia mais para mostrar para ele que esse caminho não é. Mas muitos vão ter que ir lá, quebrar a cara. Pô, velho, lá atrás, né? Quantos conselhos você já ouviu e não seguiu, né? Sim. Sim. E você falou essa questão da falha da igreja, João Paulo, é interessante. É porque as quatro paredes da igreja hoje é algo vaidoso, né? Então, assim, é muita vaidade ali. Então, você não lida diretamente com aquela coisa que Deus ele deixou para a gente, determinou, que é uma ação evangelística, uma ação missionária, de ir mesmo em encontro daqueles que necessitam, que era o que Jesus fazia. Então, hoje a igreja se tornou algo vaidoso. Então, a igreja não se preocupa com o que está lá fora. Ele preocupa com aquele mundinho que se criou ali dentro e pronto. Porque, igual eu mencionei que eu trabalho com essa situação também, e a gente vai de encontro, e eu falo que eu sou um testemunho vivo, porque Deus teve que me transformar mesmo, assim, porque eu não acreditava nessa mudança até então, minha esposa ali lutando com ONGs e tudo mais, eu falava, não, isso não vai ter mudança, e aí Deus ele teve que me mudar primeiro, me moldar, me forjar. Cara, eu tenho um amor hoje que eu olho para as pessoas, assim, quando chegam lá, assim, na Missão Vida, eu falo, e depois, num certo tempo, eu falo, cara, Deus, ele é... E eu luto com unhas e dentes, assim, para essa mudança, e eu vejo que, sabe, é possível sim, então nós temos que lutar sim, sabe? E é fantástico, é fantástico. Então eu acredito que hoje a igreja tem que abrir mais os olhos para isso, porque a igreja, ela se tornou muito visionária na questão financeira e esqueceu de cumprir o seu verdadeiro papel, entende? Que é resgatar, edificar e enviar. Porque quando você faz isso, que é o que Cristo fazia, mais e mais pessoas vão dar esse testemunho que você está dando para a gente hoje. Entende? Então nós estamos perdendo muito testemunho. Eu falo porque eu sou de uma época do avivamento, que é aquela época assim, que o paralítico levantava e andava, o cego enxergava. Aí eu vi uma pregação esse tempo, eu falei assim, Luana, é justamente isso aqui. Porque hoje se constrói rampas na igreja. Hoje existe a Libras na igreja. Na minha época, quando eu fiquei um tempo também desviado, eu voltei com aquela expectativa de encontrar aquilo ali. Eu cheguei assim, eu falei, nossa, o que aconteceu? Porque na minha época o pastor ele tinha uma autoridade assim, de falar assim, levanta e anda em nome de Jesus, enxerga em nome de Jesus. Hoje está perdendo essa legalidade, sabe? Está perdendo essa autoridade. E eu lembro que na nossa época era o seguinte, jovem, vamos para a rua, vamos mostrar o que entende? O que é resgatar de Deus, o que é o amor de Deus. E ia. Então o que você falou é sério. É sério. E que as igrejas acordem para isso, porque precisa, João Paulo. Esse é o papel da igreja. Precisa. Esse é o papel. A igreja, ela não está ali para pegar só aqueles que, né? Então tem que ir atrás, né? A história da 99, né? Sim. 90 ali, vamos atrás da uma perdida, quer dizer, né? Sim. A gente vai até fazer uma conferência que o tema é esse, cara. Sim. Mas ninguém quer ir atrás daquele que está perdido, sabe? Hoje o irmão sai da igreja, quem é que preocupa com o irmão? Não, é visível, assim, uma determinada situação de, tipo, tá na porta da igreja ali o problema. Então, assim, as pessoas saem da igreja, cada um entra no seu carro, vai fazer o seu lanche pós-culto, e ele não é o problema, é a situação que continua ali. Então, ou seja, vamos colocar um mendigo que hoje chega na porta da sua igreja, ele continua lá, assim, jogado, você passa por cima dele às vezes, mas não tem coragem de estender a mão e falar, irmão, você já jantou, almoçou, você precisa de alguma coisa? Hoje o cristão, ele tá muito frio, né? Esse negócio, na igreja que eu era, uma vez teve uma pregação que o pregador, ele ficou lá fora de mendigo para mostrar, né? O tema da pregação dele seria isso. Como é que seus olhos, o amor ao próximo tá? O cara ficou sentado na porta da igreja, assim, não bem na porta, meio do lado, assim, para não ficar muito na cara, né?
um pouquinho do lado da igreja, assim. Aí, e depois, no meio da pregação, ela entrou. Tipo, pediu oportunidade, assim, levantou a mão, assim, o pastor da igreja, né? Aí o pastor, não, pode deixar, irmão. Aí primeiro veio um, né? Tipo assim, meio pra Tentar barrar, né, a barrar, entrada, pra né? se apertar. Não, peraí, tá tendo culto. Aí na hora que ele entrou, aí foi todo um teatro, foi tudo combinado, sabe? Aí na hora da palavra, o cara falou, ó, essa igreja aqui tem 100 e poucas pessoas, e 3 pessoas pararam só, para perguntar se eu precisava de alguma coisa, se eu tava bem, se eu tava passando mal, se eu tinha família. Enquanto isso, passou mais não sei quantas pessoas. E assim, lá na hora, lá todo mundo se sensibiliza, sabe? Porque a gente concorda, mas passa. Mas nesse dia lá, cara, muitas pessoas lá tiveram uma mudança, sabe? Porque foi um impacto, tipo assim, cara, o cara tava ali, agora tá. Lógico que foi um teatro, todo mundo percebeu que era um teatro, mas fez a analogia como se fosse. A gente tem que voltar a acreditar nas pessoas, né? As pessoas estão desacreditadas. O que é bíblico está acontecendo, o amor de muitos esfriarão. Mas, gente, João Paulo, e agora eu te pergunto, o que seria hoje você, João Paulo, se essa pastora, ao invés de te amar, ela tivesse te julgado? Hoje eu acredito que eu não estaria aqui, né? Sim. Eu acredito que eu não estaria aqui. Entendi. Como assim, Deus ele é tão tremendo, se eu conseguir ver isso, porque hoje a gente, quando algumas pessoas entram na igreja, ela está procurando algo para ela mesma, ela não está procurando Deus, né? E eu lá atrás a única coisa que eu consegui enxergar que eu queria buscar a Deus. Mas se eu olho como eu olho, velho, o povo aqui não tá pegando a minha mão, o povo aqui não me cumprimenta, o povo aqui nem olha, cumprimenta todo mundo que tá perto de mim, mas graças a Deus, Deus não permitiu que eu visse. E quando eu cheguei a cair na real, foi onde eu falei, cara, graças a Deus, nunca tive aqui ninguém, nunca tive aqui por causa de A ou B ou C. Né? Mas hoje, se todos que estivessem dentro da igreja, hoje todos que saem, pensassem dessa mesma forma, hoje a igreja não estava do jeito que está. Não era tão assim, como que fala, mecanismo, né? Hoje Sim. A igreja se tornou uma rotina. Sim, tá muito né? mecânico. Hoje eu acredito que tem gente que entra dentro da igreja e sai e nem sente a presença de Deus, ou mesmo quer que agradeça. Cara, entrou, saiu, peraí, tipo, tá igual a missa, né? Sim, tá né? igual. Tá bem ritualístico, né? Ficou ali todo domingo ali, né? Mas o nosso papel, que é o verdadeiro, que é amar o próximo, né? Que é buscar o perdido a qualquer custo, tá se perdendo. Eu, graças a Deus, lá na igreja, tipo assim, Deus me colocou na onde meu coração sempre me alegra, tô ali há 10 anos, cara, o trabalho missionário, o trabalho, né, evangelista e social, cara, é o que, assim, eu tenho um pastor que caminha comigo, que nem eu tinha a pastora que caminhava comigo, e assim, eu sou grata à vida deles. Né? A visão deles, eles já entendem minha mente, sabe? Eu ganhei, assim, a confiança tanto dele, que, assim, eu tenho livre-arbítrio ali, eles deixam eu fazer o que eu quiser, porque eles confiam no na minha direção, né? Sim. Então, assim, eu sou grato pelo que eu conquistei ali, né? Porque, assim, Deus me honrou naquele lugar. Né? Você imagina se eu fosse esperar de um homem ali, não ia. Você Deus tinha se pegou e falou, frustrado. não, esse cara aí vai fazer a diferença. Teria né? literalmente se frustrado, né? E nós não saberíamos onde você estaria hoje, né, João Paulo? Porque a vida que você estava levando, né, tinha 2 caminhos, ou era cadeia ou morte. Não, era né? morte, Então, não tem outra escolha. Cara, que eu tava já no fim, meu organismo já tinha parado, o sangue mesmo, eu tomava diversas bolsas de sangue, porque eu tava com anemia profunda, né? Comida não parava no estômago. Quem lembra lá na época, e eu treinei na época que a igreja fazia mais comida gostosa lá. Moço, só de sentir o cheiro eu vomitava. Então, assim, quem presenciou tudo, quem viu lá do começo, sabe que, assim, o meu processo de conversão não foi fácil. Hoje quem chega assim, nossa, o Joãozinho tá tranquilo, né? Hoje a vida dele tá mais tranquila, mas sabe tanto que eu semeei no reino de Deus, tanto que Deus me honrou, tanto que foi difícil esse processo. Ele precisou te forjar, né? Não foi lapidado, não foi assim, do dia pra noite. E foi diversas experiências, cara, como a primeira que eu contei, como a segunda, aonde eu fui errando ali, a libertação da maconha, moço, foi um dia, saí do culto, eu fumava, não era nem tanto necessidade, era para comer. Saí um dia, fumei, nós estávamos numa situação tão difícil que não tinha energia na casa da minha mãe. Aí eu saí da igreja, cheguei lá, fui acender a vela, a vela mesmo, aí falei, vamos bolar um aqui para fumar, para pedir um lanche para mim comer. Né? Na hora que eu pus a mão, aquele Espírito Santo, eu até achei, falei, é o capeta, mas capeta. Eu juro pra você, eu falei, peraí, tem alguma coisa, sabe aquele convencimento mesmo? Sim. E foi disso. Na hora eu falei, peraí, quer saber de uma coisa?
vou usar isso aqui nunca mais. E daí eu não dei o primeiro passo, talvez tentei recair, Deus foi lá e deu outro tapa. Falei, moço, isso aí não é para você mais. E aí hoje, vamos lá atrás, a galera que tá achando que é massa, que é legal, não é, mano, não é. Hoje o que é massa é você ser liberto. Satanás, ele quer te escravizar. Ele quer te escravizar com a bebida, com o cigarro, e aí vai indo. Sempre tem uma porta. Lá na igreja nós bate na tecla que a galerinha começa pelo energético, mas é fato. Sabe assim, mas ele tem? Não, é porque a pessoa já quer sair de si, né, achando que é normal, mas na hora que vai ver que lá é algo que Satanás quer te escravizar. Um caminho leva ao outro, né? Eu falo muito para eles, eu falei, se hoje, então assim, se hoje minha mãe soubesse, né, que o fim dela teria sido esse, não é um fim que ainda vai, Deus ainda vai ter uma vitória, mas se todo hoje drogado, o alcoólatra que está aí caído, soubesse que o final dele teria sido esse, você acha que ele tinha entrado? Né? Então, no começo, tudo é farra, amizade, bora, é diversão, mas é o que eu falo pra galera, cada um tem um organismo diferente, sabe? Eu conheço um cara que, assim, uma noite a gente usando droga junto, sabe? Apareceu uma cocaína lá, escama de peixe, não sei se você já ouviu falar. Escama, né? Cara, e nós nunca tínhamos cheirado dessa, lá naquela época era raro isso aí. E a gente, tudo do nada, velho, e esse cara junto comigo. Rapaz, esse cara foi em 6 meses, ele perdeu a vida dele. Porque aquilo ali não foi o suficiente para ele. No outro dia já estava no crack, sabe? Ele caiu de uma forma. Dali ele já começou a roubar, sabe? Assim, a manter assim. Eu falo que foi rápido, mas foi 6 meses a vida dele acabou. E eu lembro quando ele deu o primeiro tiro comigo. Então, assim, eu falo para todo mundo. Tem gente que acha, é assim, foi isso. Não, velho. Foi uma coisa que o cara não aguentou, foi buscar algo mais forte, foi indo, né? Então, assim, o inimigo, ele tá aí. Ele vai colocar pratos. Você Sim. pode ver que quando você quer buscar algo de Deus, vai vir em diversos pratos tentando te confundir. Mas você tem que orar para Deus e pedir de segmento, Senhor, me ajuda nessa caminhada. Que essa era a minha oração. Eu entrava na igreja, eu só sabia fazer oração. Senhor, você está aí, você existe. Senhor, me tire das mal amizades. Senhor, muda a minha história. É o que eu sempre pedia. E hoje, 10 anos atrás, eu posso falar, ele mudou a minha história. Né? Hoje, consegui chegar onde eu cheguei. Cara, tá na onde eu tô, foi muito Deus. Cara, foi... hoje não dá para explicar aqui tantas coisas que ele fez na minha vida. E hoje eu sou grato, hoje, né, feliz. Cara, o cara olha assim, moço, como é que esse cadeirante aí consegue ser feliz desse jeito? É o Espírito Santo, cara. Todo dia eu levanto, eu sou grato por tudo que ele tem feito em minha vida e que vai de fazer ainda, cara. Eu ainda sei que tem muitos sonhos ainda, né, para ser conquistado. João Paulo, pergunta como que é que ela casou? Não. Vai casar? Rapaz, eu falo sempre quando alguém fala, eu falo, tá repreendido em nome de Jesus. Eu sou um cara feliz, cara. Eu prefiro assim, eu vejo esse embate de casal aí, tanto que é complicado, e hoje eu já tenho uma vida estruturada. Então, assim, eu não quero arrumar uma dor de cabeça, né? Tá indo muito na vibe de Paulo, né? Se você consegue, né? Ai. Mas assim, como se diz, eu também falo a brincadeira, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Né? Mas Deus sabe que hoje eu estou sossegado no meu cantinho, estou em paz, sou feliz, sabe? Sou um cara super feliz, tenho minha empresa lá, trabalho lá, e assim, sou grato. Trabalha com o que hoje, João Paulo? Eu sou design gráfico. Né? Show Deus também, se eu for contar a história dessa empresa, vou contar algo resumido para não ficar vago. Dentro da igreja, pastor Diel, mexendo no notebook, lá atrás, há 10 anos atrás, você imagina, mexendo no Photoshop, fazendo uma arte, eu falei, me ensina. Do nada, meu coração começou a queimar para ela ali, para falei, não, isso aqui eu dou conta de fazer na igreja, né? Só fazer a arte. E ali eu comecei um projeto, ali Deus colocou no meu coração. E aí eu me lembro que sabe quando você está naquele processo, que você tem que achar alguma coisa para ocupar sua mente? Uhum. E Deus sabe disso. Deus sabe que você precisa de ocupação. Não adianta que não existe você viver 24 horas dentro da igreja. Ele sabe que você tem que ocupar, né? Sim. E aí, do nada, começou a surgir isso. Surgiu a vontade de querer aprender aquilo ali. E eu falei para minha pastor, eu vou abrir uma gráfica. Do nada, não sem saber, analfabeto, que eu tenho só a 5ª série, por eu não ter, tipo assim, ter de infância frouxa, eu não estudei. E ali eu comecei um projeto. Falei, não, vou abrir uma gráfica. Do nada, nem foi uma lan house, não. Eu vou abrir uma gráfica. E aí eu tinha um notebook, né? Eu comecei a estudar nele ali. Aí eu falei, vou procurar. Aí eu não tinha como abrir na casa da minha mãe, porque era uma biqueira. Falei, como que eu vou abrir uma gráfica? Era uma biqueira. Lá tinha até um ponto de comércio onde era o bar. Falei, vou alugar um ponto. Me lembro de um dia sentado lá na porta lá, veio um amigo nosso ali, quer alugar um ponto lá pra mim? Não, ele, teu, eu nem acredito em Deus. Ele falou,
Não, aluga pra você, vai lá olhar, ver se serve pra você. Beleza, fui lá olhar o ponto, ele, serve pra você? Serve. Não, vou te dar 3 meses de aluguel grátis. Olha só. Aí ele fala que não é Deus, sabe? Eu falei, não tem lógica. Quem é o cara que ganha 3 meses de aluguel grátis? E ali eu comecei o projeto. Eu falei, não, peraí, não, vai dar certo. E aí no começo roubaram o meu notebook, cara, para Deus testar minha fé. E eu era assim, que nem eu falei, era um cara nervoso e de atitude. Tinha condição, assim, como se diz, para fazer maldade. Mas Deus estava testando a minha fé. E aí roubaram esse notebook. E todo mundo ficou ampliação. Nossa, roubaram o Joãozinho. E agora? E nós sabemos quem que é. Aí fui na pastora, roubaram meu computador. Ela, já, né? Aí eu falei, roubaram. Mas aí eu virei para ela e falei, mas tem mais Deus para dar que nem para tirar de mim, pastor. Eu sei quem que é, eu sou ir lá bater na porta, ele não vai entregar, vamos ter que usar a força, mas Deus mudou minha vida. Passou uma semana, mais ou menos, um mês, eu não lembro. Para um amigo meu com um carrão fuso, tá? Fazia tempo que eu não via ele de freio. Aí ele foi e falou para mim, ô João, aí eu fui, sentei com ele, troquei uma ideia, contei para ele, não, tô na igreja, não parou, tô firme e forte, comecei um projeto aqui, mas os caras me roubaram. Aí ele, não, então beleza, então bateu no meu ombro e foi embora. Deu de noite, o cara encostou de novo. João, trouxe um presente pra você aqui. Aí foi lá, tirou um notebook, um i7, velho. Você imagina um i7, top. Vocês, pra quem conhece aí, sabe que é computador. Não, tamo aqui esse presente aí, que eu não sei se funciona não. Peguei na gambira de um carro aí. Falei, cara, não acredito não. E ali comecei ali, correr atrás e batalhar. E minha loja sempre trabalhei, nunca deixei a minha loja atrapalhar no reino de Deus. Até a célula eu levava para dentro da loja também, nunca foi impedimento. E ali começamos a crescer. E aí começamos a crescer, Deus colocou outras pessoas na minha vida, que nem minha prima, o marido dela, eles começaram a montar o painel. E aí eu usava o carro dela para montar as fachadas. E aí um dia eu coloquei no projeto de vida e falei assim, eu preciso de um carro para trabalhar. Preciso de um carro, que não tem como trabalhar sem carro. E aí, na mesma semana, né, uma pessoa, a irmã da igreja, vai lá na minha casa, lá na loja. Aí ela foi lá, João, faz um negócio para mim. Eu falei, uai, você trocou de carro? Aí troquei, né, o outro tá lá. Troquei, eu falei, o que você fez com o outro? Tá lá na chácara. Falei, quer vender ele baratinho, parcelado? Não, era um golzinho quadrado, sabe? Aí eu fui e falei para ela, ela falou, não, eu vou ver com meu esposo. Deu de noite, essa mulher me liga, João, meu marido mandou você vir buscar o carro aqui. Pode buscar o carro aqui. Você entendeu? Eu falei, o carro é seu. Então, assim, cara, Deus agiu tudo para mim trabalhar. Eu acho que ele não queria que eu ficasse à toa, não. E aí Deus foi colocando pessoas na minha vida. Hoje eu tenho uma gráfica, tem pessoas que trabalham comigo. Graças a Deus, sou grato à vida deles. Então, assim, é uma história assim que começou do nada, mas hoje eu tenho muitos clientes. É algo que ocupa minha mente, é algo que, né, me tirou daquela da mesmice. Imagina eu ficar quietinho lá em casa. Eu acho que não daria certo. Deus, ele constrói algo assim e sempre confiei nele, né? Aí hoje eu também trabalho com redes sociais também, eu faço marketing de cliente e devagarzinho a gente, né, vai evoluindo, mas sou grato, né? Tá vendo aí? Foi um pouco resumido, sim. Mas tem muita história de clientes, de pastores, né? Porque você imagina um traficante na época vai fazer um painel, eu não tinha condição, tinha que pegar 50% de entrada, você ia dar 50% de entrada para ele? Então, no serviço de 2 mil, eu falei, não, vou dar 50 assim. Então, assim, quem me honrou naquela época foi o pessoal do bairro. Quem acreditava em mim, sabe? Até a mesa que eu fui lá no pregão lá, eu fui lá comprar a mesa lá, o cara pediu, não, quer R$70 nessa mesa. Eu falei, cara, mas eu tenho só R$50. Não faço menos. Contei a história para ele, não, eu vou lá levar essa mesa, também ela de graça para você. Então, assim, Deus sempre agiu, né? Então, assim, na minha empresa, na minha vida, sempre, que nem eu te falei, nunca parei ela, não, peraí, eu vou parar agora porque cresceu para os seus ministérios, para o seu trabalho. Hora nenhuma. E é sempre foi englobado. É interessante porque, assim, você confiou na promessa de Deus sobre sua vida. Momento algum, mesmo ele te provando diversas vezes, né, você confiou. Porque igual você falou assim, nossa, poderia voltar o velho Joãozinho ali, não, vou lá cobrar meu notebook, o cara pegou aqui, eu sei quem que eu vou lá cobrar. Você só entregou para Deus. Falou, não, se Deus me deu, Deus tomou e ele vai fazer mais e mais e mais, e ele fez mais na sua vida, né? Então eu falo sempre isso, é entregar a vida para Deus e acreditar no que ele tem pra gente, entende? Por mais que muitas das vezes ele vem fazendo essa prova com nós, para testar mesmo, para ver se a gente está no propósito, o que vem depois disso é 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais daquilo que a gente imaginava, né?
Hoje eu falo que a fé do cristão está apagada. Até hoje eu falo, até a minha fé. Antigamente ela era mais assim, Senhor, tô passando mal aqui, tira isso aqui. Na hora sumia. Senhor, confio em ti, sabe? Aí hoje, mas é porque a gente passa pelo probleminha e a gente esquece da fé. Esquece. Mas eu acho que hoje o cristão ele não deve ficar sem essa palavrinha chamada fé. Sim. Pessoal, estamos caminhando aqui agora para a gente finalizar. E de antemão já, João Paulo, sua história, cara, é incrível. Eu escutei só um pouquinho do que o Vitor me falou, já fiquei impressionado. Falei, cara, vamos conversar com esse cara pessoalmente, para que essa história dele possa servir de testemunho. E mais uma vez eu falo, pessoal, para qualquer um existe uma segunda chance. A gente não está falando só o João Paulo pela questão dele, mas para qualquer um. Talvez você não precisou passar nem por isso tudo, mas você tem a chance de não passar por isso. Porque eu acho que se você tivesse a opção, se Deus colocasse a opção para você, vou te voltar no tempo, você escolher. Eu tenho certeza que você... Não, quando você está escolher, eu quero que é certo. Né? Então, exatamente. Assim, eu acredito que Deus ele dá oportunidade para todos. Até na sua reta final. Eu tive ali no número de pessoas que quando a gente se converte, eu lembro que no primeiro culto que eu levei lá, que eu já estava realmente convertido, eu levei 21 pessoas. Aí pra você ver. Acho que dessas aí, 9 aceitou Jesus. Você influencia, né, cara? Influencia. É porque assim, quando você experimenta algo de bom, você quer que a outra pessoa experimente. Sim. Você quer que a pessoa conhece algo tão inovador, que transformou tanto sua vida. Cara, não tem como você privar isso pra você. Você quer transbordar, você quer falar, cara, vem, bora que o trem é louco. Vamos que a vibe com Deus é diferente. Então, assim, é o que eu penso. Cara, Deus sempre vai dar oportunidade. Tive diversas pessoas que teve a chance de estar com Deus. E Deus dá a chance, velho. Cara, Deus, quando ele fazer o chamado para você, pode acreditar, cara. Pode acreditar. Se você não acreditar, seu fim tá próximo. Sim. Eu falo que tá próximo porque tive ali várias pessoas que Deus deu oportunidade, né? Que Deus deu oportunidade e até começou, mas não conseguiu continuar na fé. E hoje, né, já não tá entre nós. Sim. E lembrando, né, a conversão ela é um processo. Sim. Pode ser do dia para a noite, mas na maioria das vezes ela leva um tempo. João Paulo, e para a gente finalizar, uma pergunta que a gente sempre pergunta, o que te move hoje? Cara, o que me move é Deus. Hoje eu acredito que se não fosse o Espírito Santo queimando aqui dentro do meu coração, eu não tava. Foi que nem eu vinha falando pro menino, nós veio aqui. Falei, cara, hoje eu não sei sair, eu não sei hoje largar a galera, tá lá, porque dá trabalho, jogo dá trabalho. Sim. Mas hoje eu não consigo largar eles, porque eu sei que eu tenho uma missão. E que Deus quer me usar cada vez mais. E ele tem te usado muito, né? São Paulo, a gente queria agradecer a sua participação. Quando eu fiz o convite para você, acho que você nem hesitou em responder sim, né? E eu agradeço muito. Eu sei que Deus não une pessoas, ele une propósitos e, sabe, a gente quer ficar mais próximo de você ainda, porque acredito que quando a gente une essas forças, Deus faz mais e mais, porque é uma corrente forte, um elo forte que Deus vai unindo, que vai alcançando mais pessoas, que Deus possa te abençoar mais e mais, além do que Ele já tem feito, entende? E que Deus abençoe muito o seu ministério e que você seja bênção na vida das pessoas e que seu testemunho edifique mais e mais pessoas que estão aí, às vezes, muitas das vezes, no mesmo processo que você vivenciou e que hoje está pensando em desistir, que eles possam ver hoje seu testemunho e falar assim, não, eu hoje fui edificado pelo testemunho do João Paulo. Que Deus te abençoe muito mesmo, muito mesmo. Sabe? Que você seja, como você já está sendo, ainda mais instrumento na mão de Deus. Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui conosco. Que precisar, João Paulo, conta com a gente também. Tá? Tamo junto. Eu acho que hoje não existe denominação ou placa de igreja, hoje existe Cristo, onde nós devemos seguir. E unindo as forças, nós somos mais fortes. Obrigadão, João Paulo. Quando precisar, tamo aí. Pessoal, então, mais um episódio para vocês. Curta, compartilha, se inscreva. Manda para um amigo aí, porque hoje o bate-papo foi forte, beleza? Fica com Deus, até mais. Deus abençoe, tchau, tchau.